Começamos o filme vendo o prisioneiro Frank chegando na prisão de Alcatraz. Após isso, pela manhã, ele vai ao refeitório, onde ele conhece Tornassol, e também onde ele fica vendo um detento chamado Lobo fazer alguns gestos para ele. Ainda nesse dia, um guarda chama Frank para falar com o diretor, e quando ele chega lá, o diretor lhe fala como funciona Alcatraz. Ele também fala que Frank já tinha fugido de várias prisões, e era por isso que estavam lá, e que ninguém nunca tinha conseguido fugir dali. No final da conversa, sorrateiramente, Frank rouba um alicate de unha do escritório do diretor, e também podemos ver um papel que diz que o QI de Frank era superior. No dia seguinte, ele vai prestar serviço em uma biblioteca, onde ele conhece inglês, que lhe fala sobre o Bloco D, um lugar com celas escuras. Ele diz que quando chegou lá teve que cortar o seu tendão de Aquiles para sair da cela. Ele também fala que Alcatraz é um lugar muito duro de se viver, onde todos os detentos são afetados. Mais tarde naquele dia, durante o intervalo dos presos, Frank conhece o Doutor, um homem que está pintando o quadro. No segundo intervalo desse dia, enquanto conversa com o Doutor, Lobo avança em suas costas, porém Doutor consegue avisar Frank a tempo e Frank consegue se defender. Quando os policiais chegam, eles levam cada um para uma cela do Bloco D, um lugar escuro onde os policiais molham eles com uma mangueira muito forte. No outro dia pela manhã, ele conhece Charlie, que é novato e logo é apresentado aos amigos de Frank. Mais tarde naquele dia, o diretor deixa cair um alicate de unha na cela do doutor. Quando ele entra na cela para pegá-lo, ele vê um quadro dele mesmo que o doutor estava pintando. Então o diretor manda eliminarem os instrumentos de pintura do doutor. Quando os policiais vão retirar os materiais de pintura, o doutor fala que aquilo é a única coisa que ele tem. Mas mesmo assim os policiais tiram tudo. Mais tarde na aula de carpintaria, o doutor entra calado e não fala com ninguém. Ele pede para os policiais uma machadinha para construir uma mesa, e depois chama o policial para perto dele. E quando o policial chega perto, ele arranca os próprios dedos com a machadinha. Então os policiais levam o doutor embora, e Frank fica enfurecido e guarda os dedos de doutor em uma caixa e entrega para um policial, dizendo para ele não esquecer de colocar aquilo em seu relatório. Mais tarde no refeitório, ele encontra os irmãos Angley, que são John e Clarence. Eles também são fugitivos de outras prisões, e aparentam querer fugir dessa prisão também. No outro dia, Charlie recebe uma visita de sua mulher, que diz que sua mãe está doente e tem pouco tempo de vida. Durante o almoço, Frank comenta que devido à umidade dos locais, as paredes estão ficando corroídas e os ferros enferrujados. Ele fala que consegue cavar um buraco na grade e ir em direção ao teto, e que encomendou um acordeon para colocar na frente do buraco. Ele também planeja fazer cabeças de gesso para simular que estão dormindo, e também alguns botes e coletes com as roupas da lavanderia. Frank fala que as chances são mínimas, mas mesmo assim todos concordam. Mais tarde, Frank pede para Charlie lhe dar cobertura enquanto ele cava ao redor da grade, com um cortador de unha. Por conta da dificuldade de cavar com um cortador de unha, no outro dia, enquanto toma café no refeitório, ele vai trocar a colher, e enquanto ele troca, John distrai o policial, e assim Frank consegue pegar 2 colheres. Mais tarde, na próxima refeição, Frank negocia com Tornassol uma moeda. Frank fala que se ele conseguir a moeda, ele dará 10 besouros para o seu rato de estimação. Quando é de noite, Tornassol pega uma moeda e passa para um detento, que vai passando para o outro até chegar à cela de Frank. Quando ele pega a moeda, ele usa uma lata e alguns fósforos para improvisar uma solda e juntar o cabo da colher com a lâmina do cortador de unhas, para improvisar um objeto que facilitasse cavar ao redor da grade. Enquanto ele cava, um policial se aproxima, porém dá tempo de Charlie avisá-lo e ele tampa o buraco que está fazendo. Mais tarde na carpintaria, Frank acha um objeto que lhe ajudará a fugir, porém Charlie diz que ele não conseguirá passar por conta do detector de metais. Quando ele sai da carpintaria, o detector acusa que ele está com metal. Frank tenta explicar que o objeto é um prendedor de roupas que ele está fazendo, mas os policiais não acreditam e mandam ele deixar o objeto. Porém, ele tinha outro do mesmo objeto guardado debaixo do seu sapato. Mais tarde, ele começa a molhar alguns pedaços de papelão e papel para modelar as cabeças dos bonecos, que irão simular eles dormindo. Durante a noite, quando o boneco já está pronto, ele coloca na cama e sai pelo buraco que tinha cavado para ver como é dentro das paredes. Lá, ele acha uma entrada de ventilação, mas vai precisar de impulso para chegar lá. No dia seguinte, Frank fala sobre a entrada de ventilação. Os irmãos John e Clarence estão terminando de fazer os bonecos. Frank diz para John pegar as capas de chuva, já que ele trabalha na lavanderia, e Clarence os cabelos, para colocar nos bonecos, pois ele trabalha no salão. Já Charlie diz que está tendo dificuldades para executar sua parte do plano. Mais tarde, ele vai com John para dentro da parede. Lá, eles encontram uma tubulação com barras de ferro impedindo a passagem, e uma passagem para fios elétricos.
Frank fala que se conseguir uma furadeira em uma lanterna, eles conseguem sair dali. No outro dia, no ensaio da banda dos detentos, ele pergunta a Tornassol se ele conseguiria arrumar uma extensão de fio e um parafuso de furadeira na oficina. Tornassol concorda com a condição de que todas as suas sobremesas fiquem para ele. Quando Frank está saindo do ensaio, ele coloca um pequeno ventilador na bolsa do seu acordeão. Os policiais desconfiam, mas deixam ele passar. Mais tarde, John e Frank saem novamente. Eles usam um cano para entortar a grade de ferro que impedia a passagem. Ele pega a furadeira que improvisou com o ventilador e começa a furar os canos. No dia seguinte, no refeitório, o diretor vê a flor que o doutor tinha deixado antes de ir. Ele diz que aquilo é contra as regras e a amassa, assim fazendo Tornassol ter um ataque de fúria e morrer ali mesmo. Mais tarde, quando Frank está em sua cela, Inglês passa distribuindo livros. Frank pega um e se despede de seu amigo. Enquanto está lendo, os policiais entram na cela para fazer uma revista inesperada. O diretor tira a mala que estava cobrindo a passagem de saída, mas não a percebe. Quando o diretor sai da cela, ele pergunta ao policial se Frank tem algum comportamento suspeito, e o policial fala que às vezes ele fica conversando até tarde com Charlie, e o diretor manda separá-los. No outro dia no refeitório, o lobo fala para Frank que sentiu saudades e que tinha um presente para ele e que entregaria mais tarde. Frank fala para Clarence que tem que fugir ainda nessa noite. Ele fala para se encontrarem lá em cima assim que apagarem as luzes. Depois do refeitório, no horário dos detentos tomarem um sol, enquanto eles passam para o pátio, Lobo é revistado, porém não encontram nada com ele. Quando o Lobo está no pátio e vê Frank, vai em direção a ele e pega uma faca com um dos detentos. E quando ele está chegando perto, Inglês aparece e o impede. Mais tarde em sua cela, Frank fala que encontrará Charlie lá em cima e sobe para a tubulação. Enquanto ele sobe, ele encontra o rádio de Tornassol e coloca ele no bolso. Enquanto isso, Charlie está chorando em sua cela, pois está muito nervoso e perdeu a coragem. Deixe seu F aí pelo Charlie, que não vai mais poder ver sua mãe antes dela morrer. Quando Frank está lá em cima, Charlie não aparece, então Frank vai embora com os irmãos Angus. Eles sobem até o teto e quando chegam lá, eles têm que desviar das luzes dos policiais, para depois descerem por fora. Enquanto isso, Charlie toma coragem e tenta ir até Frank, mas já é tarde e ele não poderá mais fugir. Quando Frank e os irmãos Angus descem, eles pulam um muro e assim conseguem chegar até o mar. Então eles armam botes e vão embora. No outro dia, os policiais descobrem que eles fugiram, mas já é tarde, e eles não conseguem mais encontrá-los. A prisão de Alcatraz realmente existiu, e esse filme é baseado em fatos reais. A prisão foi fechada menos de um ano depois da fuga dos 3 detentos. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Valeu!